Olá, muito bem-vindo mais uma vez ao canal da Singe, Segunda Igreja Nova Jerusalém. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e deixe o seu like e nos ajude a difundir a palavra do Senhor. Continuando então o que a gente vem conversando aí ao longo das semanas, porque falamos aí de confiança, perseverança, do imediatismo, da nossa atualidade e das consequências disso, e que é necessária uma mudança de pensamento para podermos confiar que é possível esperar o tempo de Deus para que as coisas aconteçam. Mais ou menos isso que a gente conversou nas semanas que se antecederam. Então, continuando, quero falar sobre o tempo de Deus. O que significa isso? O termo grego para a palavra tempo de Deus é kairos, e teologicamente descreve a forma qualitativa do tempo, ou seja, um momento indeterminado no tempo em que algo especial acontece. Indeterminado porque não pode ser mensurado em horas, em dias, em anos, já que, como está dito lá em 2 Pedro 3,8, um dia para o Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Kairos, então, é em essência o momento certo. Por outro lado, Cronos é o termo grego para tempo do homem. E esse tempo não é qualitativo, ele é quantitativo, que é algo que pode ser medido em horas, em dias, em anos. Biblicamente, o tempo é retratado como um presente, uma oportunidade que às vezes é única. Atualmente, o tempo é visto como um produto, algo que pode ser usado em seu favor ou em seu desfavor, desaproveitado ou desperdiçado ou aproveitado, economizado ou perdido ou até mesmo convertido o dinheiro, A clássica expressão, tempo é dinheiro. Já dizia Salomão há muito tempo atrás, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso está lá em Eclesiastes 3:1. Mas talvez você me pergunte, o que isso tem a ver comigo? E a mensagem do tempo é esta: espere. E enquanto você espera, coloque a sua vida nas mãos de Deus. Os planos do Senhor são muito melhores do que os meus planos, do que os seus planos. Esperar o kairos, esperar o tempo de Deus, é garantia de não agirmos precipitadamente. Porque, assim diz o Senhor, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e os meus caminhos vão muito além do que os seus caminhos. Isso está lá em Isaías 55:8. E continua, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Esse é o versículo 9. Mas, antes desses dois versículos que eu li, o versículo 3 e 4 de Isaías 55 também diz assim: venham a mim com os ouvidos abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometi a Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos, e eu o fiz governante das nações. E é este exemplo que eu quero usar com vocês aqui na nossa pequena reflexão. Ele diz, vejam como eu usei para mostrar o meu poder e eu fiz governante das nações. Falando de Davi, um rapaz, um moço que era o menor da sua casa e ele era apenas um pastor de ovelhas. E eu pergunto para você, será que você, não sei a idade que você tem hoje, mas tivesse aí 14, 15 anos e fosse escolhido para ser um rei, para ser uma rainha? Você diria, sou muito novo? Que experiência eu tenho para governar? Ou será que as suas palavras seriam, nasci para isso, é o que eu mereço? Já não era sem tempo este reconhecimento. De que lado você está? De alguém que é humilde, que reconhece as falhas, que sabe quem é? Ou do lado dos soberbos, das pessoas que não têm humildade, dos presunçosos? Eu te convido a ouvir o que eu vou ler trechos da palavra do Senhor sobre a trajetória do rei Davi. E antes, obviamente, dele se tornar rei. Os textos estão em Samuel, 1 Samuel.
16:1 diz assim: Então disse o Senhor ao profeta Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Mais à frente, disse mais Samuel a Jessé. Agora já estamos ali na casa de Jessé. Acabaram-se os moços, disse Jessé. Disse Samuel. E ele disse: Ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos aqui até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fez-o entrar. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. Observe que aqui o tanto que Davi era talvez esquecido. Eles já estavam lá, todos os irmãos já estavam lá, a mesa posta, e eles, se o profeta não mandasse chamar Davi, eles iriam assentar-se para comer e nem chamariam a Davi, seria esquecido. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque é este o mesmo, é ele que eu tenho escolhido como rei. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. Esse trecho que eu li está em 1 Samuel 16, do 11 ao 13. Pulando mais alguns versículos, vai para o 17. Diz assim: Então Saul disse aos seus servos: Buscai-me, pois, um homem que toque bem e trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse: Eis que tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa e é um homem valente e vigoroso, homem de guerra, prudente em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Saul então enviou o mensageiro a Jessé, dizendo: Envia-me Davi, o seu filho, o que está com as ovelhas. Pergunto para você, o que Davi estava fazendo antes de ser ungido? Qual que era a profissão, qual que era a função, qual que era a ocupação dele? Ele era pastor de ovelhas, cuidava das ovelhas ali do pequeno rebanho do seu pai. Mas então, depois que ele foi ungido rei, o que ele continuou fazendo? Davi continuou apacentando ovelhas. Mas Davi, o texto que eu li também diz que Davi era bom em alguma coisa. Diz que ele era um bom tocador de harpa e foi reconhecido por isso. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver comigo, essa história? A história e o que tem a ver com você é o seguinte: não se precipite. Não é porque você recebeu uma palavra, ou recebeu uma promessa, ou que foi ungido para isso ou para aquilo, que no seu amanhã as coisas vão acontecer, a promessa vai se cumprir. E veja, o nosso problema é esse, e sempre esse, o imediatismo. Queremos que tudo se resolva no nosso tempo, mas as coisas acontecem no tempo de Deus. E esse texto da palavra do Senhor está nos dizendo para confiarmos em Deus e esperar nele. Mas enquanto esperamos, temos que continuar fazendo. Fazendo o quê? Fazendo o que você sabe fazer. Fazendo o que você é bom em fazer. Se você está fazendo algo correto, continue a fazer. Se você está trabalhando, continue. Se você está estudando, continue. Se você tem algum dom, continue a exercer este dom. Seja o que for, faça com excelência, como se estivesse fazendo realmente e diretamente para o Senhor. E nesse aspecto eu peço um espaço para repetir uma das frases que melhor traduz isso que eu quis dizer. Essa frase é do professor Mário Sérgio Cortella e ele diz assim: faça o melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Veja, e assim o reconhecimento virá no tempo certo. E o tempo certo é o tempo de Deus. Aos olhos de muitos, Davi era apenas um garoto, o menor, o mais novo de sua casa, que apenas apacentava as ovelhas do pai e que gostava de tocar harpa. Porém, aos olhos do Senhor, ele não era apenas isso. E isso não passou desapercebido aos olhos do Senhor. E ele foi notado, e no momento certo foi reconhecido. Porém, esse reconhecimento muitas vezes nas nossas vidas, e como foi na vida de Davi, não é algo assim imediato, é gradativo. Davi foi ungido para ser rei, sim,
foi, mas ele não recebeu o trono logo no outro dia. Demorou realmente um bom tempo para isso acontecer. Mas enquanto não aconteceu, Davi foi subindo de nível. E agora, além dele ser pastor de ovelhas, ele, antes de se tornar rei, é escolhido para ser o músico oficial do rei. Por quê? Porque ele era bom em alguma coisa. E que coisa era essa? Tocar harpa. E o rei precisava de um bom tocador de harpa. Escolheram a Davi e ele foi reconhecido por ser um bom tocador de harpa. Mais adiante no texto, quando você continua lendo, 1 Samuel do 16, o 21, 22, ainda diz assim: Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito. E também foi o seu pajem de armas, é um escudeiro, aquele que cuida das armas do rei. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. Veja, pastor de ovelhas, tocador do rei e agora escudeiro do rei, pessoa que cuida das armas do rei. E você? Será que você poderia ser escolhido como o cuidador das armas do rei? Ou o seu patrão aí, ele teria essa coragem, digamos assim, de deixar que você cuide das coisas dele dessa forma? O seu professor pode contar com você? Você é digno de confiança aí no seu emprego? Você faz o melhor com as coisas que te dão para fazer? Ou você é daqueles profissionais que dizem: eu não ganho para isso? Para quem está muito bem feito. Será que é assim que um imitador de Jesus tem que fazer? O modo de um imitador de Jesus fazer as coisas é com excelência. Faça um pouco mais do que lhe é pedido para fazer. Jesus mesmo disse: se lhe pedirem para carregar alguma coisa por 1 quilômetro, carregue por 2. Faça o seu melhor, independente de onde você esteja. Este é o recado para você hoje. Se aos olhos dos homens você não for notado, certamente aos olhos de Deus você será. E é isso que eu queria deixar para você, essa pequena reflexão hoje, e que Deus te abençoe e esteja com você todos os dias, em nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira.